Se você chegou até aqui, é porque imagino que tenha vindo aí uma notícia de que vem mais de um bebê por aí, né? Por isso a gente preparou esse episódio especialmente para você entender que a gravidez gemelar requer mais cuidados. Então aqui hoje a gente vai detalhar tudo sobre pré-natal, parto, quais são os riscos e tirar todas as suas dúvidas. Fique com a gente que é mais um Pode Falar Mãe começando. Hoje a nossa convidada, então, é a doutora Mônica de Oliveira Jorge, especialista em reprodução humana e endoscopia ginecológica, e ela faz parte da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil. Obrigada pela presença, viu, Mônica? Obrigada a vocês, agradeço muito. Mônica, vamos começar pelo básico, né? Hoje em dia, eu acredito que seja possível já identificar que se trata de uma gravidez aí de gêmeos logo nos primeiros exames, né? A gente escutava muito antigamente aquela surpresa na hora do parto, sim, ou até perto dele, né? As mulheres eram surpreendidas com a informação de que era mais de um. Mas hoje é muito simples de identificar. Logo no início, a mamãe já tem essa notícia. Já. Uma das coisas, né, o exame do beta-HCG, né, que é aquele exame de sangue quantitativo, né? Então, quando a gente tem um atraso menstrual, o ideal é fazer o exame de sangue, né? E aí você vai ver um valor muito acima da referência para uma gestação única. Então, você já suspeita que até possa ser gemelar. Então, logo no exame de sangue já dá para identificar. No exame de sangue já dá uma pretensão que seja, certo, né? Pelo ultrassom, que é o método mais efetivo, geralmente a partir de 6 semanas de gravidez, 6 semanas e 5 dias, lembrando que a gente conta as semanas de gravidez a partir da data da última menstruação, né? Então o pessoal fala, mas quanto tempo eu tô? Então menstruou dia 1º, você vai contar quantas semanas se passaram e essa conta é a partir do 1º dia do vermelhinho vivo. Quantas semanas até hoje nós estamos, né? Então, a partir de 6 semanas, você já conseguiria ver 6 semanas e 5 dias, para ser mais específica, né? Você já veria os 2 embriõezinhos e o saco gestacional, que pode ser único ou múltiplo. Perfeito. E o que aumenta a possibilidade da mulher ser mãe de gêmeos? O histórico familiar, a idade também conta, já li um pouquinho que acho que acima dos 35 tem uma possibilidade maior. Conta pra gente o que dá essa predisposição aí pra mulher. Sim, o histórico familiar é o mais importante, principalmente se a mãe teve gêmeos, a avó, irmã e tias. Parentes de primeiro grau geralmente. Próximos. É mais o lado materno, muita gente pergunta isso, né? O lado paterno, né? Até o meu marido sendo gêmeo, eu tenho mais chance de ter? Não tem significância. Né? Até porque está relacionado com a quantidade de óvulos, é isso, Isso né? mesmo, que é uma coisa que vem geneticamente, né? Também, além de outros fatores que podem interferir nessa quantidade de óvulos, mas a gente tem, né, famílias que vêm tendo gêmeos porque as mulheres ovulam, né? Produzem mais de um óvulo que cresce e ele acaba saindo, eclodindo do ovário, né? Para ser concebido na trompa, né? Realizar o encontro com o espermatozoide e geralmente, muitas vezes, é familiar, né? Perfeito. A mãe teve gêmeos, você também tem mais chance. E essa questão da idade faz sentido. Acima dos 35, a mulher tem mais chances de ter gêmeos. Por que isso? Porque acima dos 35, principalmente, né, você começa a ter uma alteração na quantidade de óvulos, eles vão, entre aspas, acabando, e ao mesmo tempo você começa a ter picos do FSH, que é o hormônio que faz o folículo conseguir crescer dentro do ovário. Então, você tem uma queda da fertilidade, mas ao mesmo tempo, no mesmo mês, você pode ter uma ovulação dupla. Foi isso que me surpreendeu, né? Porque a gente já falou aqui da dificuldade, né? Da fertilidade da mulher, claro, e diminuindo ao longo dos anos. Mas então tem esses picos aí e pode coincidir. E aí tem que aproveitar, né? Então a gente utiliza muito aqueles testes urinários, sabe? De ovulação, que justamente vão medir, né? Depois o pico da ovulação, que é o LH, né? Para ela poder saber que dias que ela treina mais, né? Perfeito. E casais que fizeram tratamento sempre têm uma chance maior aí de vir mais de um bebê. Explica um pouquinho pra gente por quê.
Por quê? Os casais que fazem tratamento, devido a mulher usar indutores da ovulação, que fazem com que mais de um folículozinho cresça, e dentro de cada folículo a gente tem potencialmente um óvulo. Devido a isso que elas têm mais chance de ter gemelar. E tanto na inseminação como na fertilização in vitro. Claro que essa chance acaba sendo maior, muitas vezes, na fertilização in vitro, né? Porque você acaba transferindo o embrião pronto. E na inseminação, é o espermatozoide que tem que fazer toda aquela primeira etapa da fecundação, né? De qualquer forma, a chance vai ser maior mesmo. Maior. Até de vir mais de 2, por exemplo. Até vir mais de 2. Tanto que se você vai fazer uma técnica como a inseminação, que é uma técnica que a gente chama de baixa complexidade, né? Se você tem 3 folículos ou mais bonitos, você tem que até cancelar a inseminação, o procedimento, porque a gente evita uma gestação tripla, né, hoje em dia. Bom, a gente vai contar também aqui nesse episódio com a participação de uma mãe de gêmeos, que enviou alguns relatos pra gente, falando um pouquinho das suas experiências, é a Mariana Cury. Então nós vamos começar ouvindo sobre como ela recebeu a notícia. Vamos ouvir. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer falar aqui com vocês de um assunto que eu amo, que é maternidade. Eu me chamo Mariana, tenho 35 anos, sou personal trainer, moro aqui em Ribeirão Preto, sou mãe de 3 meninos. O Matheus, de 6 anos, o João e o Heitor, que foi o maior susto da minha vida, que tem hoje 1 ano e 4 meses. Eu posso dizer para vocês que eu descobri o que é a maternidade gemelar praticando a maternidade gemelar, porque eu nunca pensei ser mãe de gêmeos. Não tem casos na minha família, eu não fiz tratamento, foi realmente algo que me surpreendeu. E tem coisas que a gente fala, né, que os planos de Deus são melhores do que os nossos, e nesse caso foi isso mesmo. E quando a gente foi fazer o exame para escutar o coraçãozinho, chegamos lá, o médico falou assim: olha a surpresa. A hora que a gente viu já lá a imagem, não tinha como, né? Eu já fiquei meio apreensiva. Eu falei, gente, parece que tem 2 negócios. Aí o médico falou assim: olha a surpresa, você tinha 1 filho, agora você tem 3. Claro que essa notícia, no começo, causou um espanto muito grande. Meu marido, no caso, teve um acesso de riso. Eu fiquei muito nervosa, porque claro que com a notícia vem as preocupações. E as preocupações em todos os ângulos, né? A parte da saúde mesmo, porque não deixa de ser uma gestação com um pouco mais de risco. Preocupação com a parte financeira. Cabeça ferveu, eram inúmeras as preocupações, né? A gente imagina o baque que não é, né? Como ela disse. Sim. No caso dela, para alguém que não tá esperando, e até a prova de que alguém sem tratamento, sem histórico na família, sim, pode ser mãe de gêmeos. Isso é raro, Maria. É raro, mas você vê, ela é personal trainer, né? Então a gente já sabe que ela tem uma alimentação adequada. E nisso também entra na fertilidade a importância da alimentação adequada. De nós não consumirmos muito carboidrato, ter uma ingesta adequada de proteínas e as vitaminas, né? Que estão nas folhas verdes, né? O ovo é muito importante, tem vitamina B12, né? A exposição ao sol adequada, né? Que com certeza ela toma, porque acaba tendo algum cliente, né, ao ar livre. Então, provavelmente foi isso que ajudou ela a ter essa gestação dupla. Mas né? É considerado mais raro. Muito mais raro, né? O Mônica, acho legal a gente explicar também, você já comentou aqui a questão, os gêmeos, claro, a gente está falando de mais de um óvulo, né? Mas aí tem a questão dos univitelinos, os bivitelinos, que são os gêmeos idênticos ou não. Isso. Explica um pouquinho pra gente o que vai determinar isso. Isso. Os univitelinos, né, geralmente entrou um espermatozoide num óvulo, né, e acabou ocorrendo uma divisão, né? Então eles são aqueles gêmeos idênticos. E os bivitelinos que a gente fala foram 2 óvulos e 2 espermatozoides. Tanto que grande parte deles, né, é gerado em 2 bolsas diferentes, né, com 1 ou 2 placentas diferentes. Então, realmente você pode ter essa diferença, vai depender do momento da concepção. E no ultrassom, né, é possível, a partir de 7 a 9 semanas, você ver certinho, né, se eles são bivitelinos ou univitelinos. Já no começo. Pelo número também de placentas e de bolsas, né, do líquido, do âmnio que a gente fala, a membraninha que tem a aguinha dentro.
Falando agora um pouquinho assim do bem-estar da mulher, né? A gravidez de gêmeos, ela provoca mais sintomas? A mãe de gêmeos vai enjoar mais, ter mais cansaço, pode ter mais dores? Isso mesmo, tem. E no começo você pode até suspeitar que seja gemelar, né? Até antes de fazer esse primeiro ultrassom, por causa do enjoo. Ela tem muitas vezes a tal da hiperemese gravídica. Enjoa do nada e às vezes tem aquele vômito em tanta quantidade que ela vai ter que tomar até um sorinho, né? E a Mariana comentou também que um dos medos que ela teve quando recebeu a notícia era o de encarar uma gravidez de risco. Toda gravidez gemelar é considerada de risco? Toda gravidez gemelar é considerada de risco. Tem que ter um pré-natal que a gente chama especializado. Quer dizer, um obstetra, né, que esteja acostumado a lidar com a gravidez de gêmeos, tanto para o acompanhamento mensal, né, que assim, no primeiro mês e no segundo até pode ser mensal, mas a partir do terceiro, a cada 15 dias. Por quê? Quais seriam as complicações mais comuns aí de uma gravidez da gestação de gemelar? Uma delas, que mais temida, é a prematuridade. Muitas vezes a prematuridade extrema, né? E muitas vezes o que acontece? Essa gestante, como ela não está sentindo nada, é a primeira gestação, ela acha que a barriguinha fica dura, uma cólicazinha não é nada. Então a gente pede para a gestante gemelar qualquer alteração da normalidade, ela comunicar ao obstetra. E outra causa, devido associada à prematuridade, é o baixo peso dos recém-nascidos. E quando a gente fala nessa prematuridade, é por questão de espaço mesmo, para os bebês se desenvolverem. Eles não, dificilmente uma gravidez de gêmeos vai se estender até as 40 semanas aí tradicionais. O espaço e muitas vezes alterações no lugarzinho onde a placenta gruda no útero. E também o líquido amniótico, muitas vezes você pode ter a ruptura, né, de alguma bolsa, principalmente se são duas bolsas, né? E aí isso também vai causar muitas vezes entrar em trabalho de parto e a prematuridade. Bom, a Mariana falou também sobre como ela se sentiu durante a gravidez. Hoje eu vejo e até me arrependo de certa forma que a minha gestação foi uma gestação com muito medo, com muita insegurança, justamente porque a gente acaba vendo e ouvindo muitos casos, né, da gestação gemelar, as crianças nascerem muito prematuras. Então eu carregava isso dentro de mim diariamente e isso não me fez muito bem. Eu fiquei muito ansiosa durante a gestação e não consegui curtir como eu imaginava, apesar de ter sido tudo muito bem, né? Mas eu carreguei uma ansiedade, um medo, uma insegurança muito grande dentro de mim. E nos últimos ultrassons, o João, que era o meu bebê que estava na placenta anterior, que seria o primeiro a nascer, ele constava como se ele tivesse com uma restrição de crescimento. Poxa vida, daí eu escarafunchei o assunto, fui atrás de especialistas e trocava ideia com a minha médica, e trocava ideia com o pediatra, enfim. E aí eu fiz uns 3 ultrassons e ele não tinha ganho peso. E aí quando eu tava eu ia fazer 35 semanas no outro dia, pediram pra eu fazer a cesárea pra que fosse mais tranquilo. E aí toda essa insegurança, esse medo, na hora da cesárea, que eu tive que fazer cesárea, parece que foi embora. Nasceu uma Mariana Leoa, que eu até me emociono. É isso, né? As mamães nascem, os bebês nascem as mamães, né? Aquela velha força, frase, né? E também outros riscos, né? Diabetes gestacional, né? E a pré-eclâmpsia, ou a eclâmpsia, né? A hipertensão arterial desenvolvida na gravidez também estão mais associados à gestação gemelar do que a única. Principalmente na idade materna, né? Mais de 37 anos, né? E se a paciente, nesses 2 casos, ganhar muito peso. Por isso que é importante a gestação gemelar ter o controle, né, do peso, se possível, pelo menos a cada trimestre, no mínimo, ir numa nutricionista, né, para poder saber as calorias que ela pode ganhar. Sim, né, a mulher, a mãe de gêmeos tem que ter um cuidado maior aí com a alimentação, porque a predisposição, então, para uma diabetes, para pressão, é grande. Eclâmpsia. E também, no caso dela, né, ela ficou preocupada, né, pela prematuridade e o baixo peso. Você vê muitas vezes, principalmente se for aquelas gestações monocoriônica, monoamniótica, que eles estão tudo num cantinho só, né? Não tem uma separação as placentas, muitas vezes pode ter essa questão de um ganhar mais peso que o outro.
E a gente falou bastante dos riscos para a mãe e para os bebês também é um risco maior? É só essa questão da prematuridade ou tem outras complicações que os gêmeos podem ter também? É mais a prematuridade realmente, né? Associada à ruptura das bolsas ou a mãe entrar em trabalho de parto. Também ocorre um pouquinho mais risco, se forem 2 placentas, né? Também de alguma inserir, né, de uma forma anômala e ter risco de algum descolamento de placenta. Né? Então, tudo isso vai fazer com que o bebê nasça muitas vezes antes da hora, né? Mas como ela falou, você viu, a gravidez dela foi super bem. Então, assim, eu também sou mãe de gêmeos, né? Estão com 14 anos por tratamento de reprodução assistida, mas fui. Também assustei, queria muito, mas assustei, né? E aí, o que acontece? A gente tendo uma dieta adequada, estando acompanhando tudo certinho, pedindo a Deus também a proteção, né? Vai super tranquilo. Eu fui até 37 semanas e 5 dias e tinha 40 anos na época. Então, você vê, é muito assim da gente estar, como ela falou, se preparando e estando tranquila. Exige, né, uma disciplina grande, hein, né? Graças a Deus, se você fizer tudo certinho, não tenha medo da gestação gemelar, né? A Mariana já adiantou que no caso dela, ela teve que fazer a cesárea por conta dessa intercorrência aí com um dos bebês. E eu acredito que seja mais difícil um parto normal, uma gravidez gemelar. É mais raro. Normalmente são cesáreas. Isso. O parto normal é mais se os 2 fetos, né, tiverem apresentação cefálica, de cabecinha para baixo. Né? Aí você tem que ver realmente se a paciente entrar em trabalho de parto, como vai ser a evolução. Então, se ela desejar um parto normal, pode ser realizado, a não ser que ela tenha, por exemplo, 2 cesáreas anteriores. Mas se ela teve só uma cesárea anterior, ela pode assim tentar normal. Agora, se teve 2 cesáreas ou mais, a indicação de cesárea, mesmo tanto cefálicos, né? A posição faz toda a diferença, principalmente tratando-se de gêmeos. De gêmeos, sim. Perfeito. Voltando à história, então, da Mariana, o parto dela foi bem, né? O bebê que ela tinha preocupação aí até nasceu maior do que o previsto. Então, ela vai contar um pouco pra gente agora da volta pra casa e dos desafios com a amamentação. Viemos pra casa, né? E aí veio todos os perrengues da amamentação, que eu também achava que eu ia tirar de letra por ter tido uma boa vivência do Matheus. E que eu amamentei o Matheus até quase 2 anos. Ele foi amamentação exclusiva até 1 ano e 2 meses. Aí depois eu fui inserindo fórmula, porque eu já estava trabalhando. Mas assim, eu tinha muita prática do Matheus de ordenha, tudo. E aí vieram os gêmeos e, nossa, de novo, uma aprendizagem, né? Porque eles não conseguiam fazer a pega os 2 ao mesmo tempo, não era confortável, eles tinham refluxo, então eu tinha que amamentar um, aí amamento o outro, aí eu tinha que sempre ter alguém comigo, e isso começou a me incomodar, o fato de eu não conseguir ficar sozinha com eles. Então eu acho que as mães de gêmeos sofrem muito com essa questão, a gente não consegue ficar sozinha. Isso pegou muito no começo, porque eu sou muito independente, eu gosto de ser independente, e aí eu realmente me sentia muito dependente das pessoas, porque não tinha logística no começo para que eu conseguisse me organizar para ficar sozinha com 3 crianças. Bom, nós que somos mães podemos entender, imaginar a loucura que não foi. Agora, falando primeiro da amamentação, Mônica, é viável a amamentação exclusiva para gêmeos? Sim, é difícil, mas sim. A primeira coisa, a mãe está calma, né, tranquila, né, realmente precisa de ter uma pessoa do lado, porque às vezes os 2 querem mamar, e se você tiver bastante leite, você tem que posicionar um aqui, por exemplo, e o outro ficar meio que aqui. Você não consegue posicionar os 2, imagino que a dificuldade é manter os 2 bebês confortáveis, né? Sim. Numa situação assim. Então, hoje em dia, existem vários medicamentos para estimular, né, a lactação. O que a gente tem orientado, em qualquer mãe de gêmeos ou gestação única, é fazer a drenagem linfática dessa região, né, superior, próximo à mama, para estimular a produção de leite. Geralmente, nos 20 dias que antecedem o parto. Pode ajudar. E aí nós estamos falando de 2 bebês, que é a situação mais comum, né? Mas aí tem os trigêmeos, quadrigêmeos, aí não tem nem como pensar nisso, praticamente a mãe né? não consegue, porque é muito difícil, né? Sim. E então, assim, tem os medicamentos que estimulam a lactação, que a mãe pode fazer uso, né?
que os pediatras também acabam indicando, se não for obstetra, vai ser o pediatra quem vai indicar, e realmente tomar muito líquido, que na produção de leite, né, 3,5 litros por dia, tem que tomar muita água, né, a mãe. Então, aí vem essa questão da ingesta hídrica, né? E a rede de apoio é essencial, né? Aí acho que você pode falar por experiência própria. Então, conta um pouquinho pra gente como foi com você, né, com seus bebês. Meus pais ajudaram muito, né? A mãe, eles iam em casa, então aquela questão que eu falo para as mães também, você tá amamentando, vem alguém e te traz um copo d'água, né? Um copo de um suco, né? Ajuda. E realmente as horas de sono, né? Porque realmente a lactação, a produção da prolactina está relacionado com um bom sono. Então, e a maior produção de prolactina, você acredita que é à noite? À madrugada? Então, é a hora que a mãe muitas vezes não consegue dormir, né? Sim. Então, o que a gente orienta é isso. O nenê dormiu, mãe, corre e dorme. Esquece outras coisas, né? E existe alguma orientação para que os bebês sigam mais ou menos a mesma rotina? Porque eu imagino, assim, que a maior preocupação, a maior loucura nesse caso é quando um bebê quer em um momento, o outro quer em outro. E aí, como que a mãe descansa, né? Porque quando a gente fala de um bebê só, é aquela velha frase, o bebê descansou, você descansa junto. E aí, quando é mais de um, Mais de um. Se tiver essa rede, né, essa ajuda, consegue, né? Porque realmente você posiciona o que está chorando e o outro você acorda e tenta posicionar no seio, né? Então, muitas vezes você consegue ajustar, mas realmente tem dias que não ajusta de jeito nenhum. Sim, vai ser aí você vai ter mesmo que ficar atrapalhada pro horário de dormir. Legal, Mônica. Nós já estamos quase caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, mas antes de encerrar, eu vou chamar mais uma fala da Mari aqui, porque ela deixou um recado muito legal para as mamães e papais que estão passando ou que vão passar por essa mesma experiência. Vamos ouvir. O que eu tenho para falar da maternidade gemelar são várias coisas que eu fico emocionada. É que apesar deles serem gerados juntos, educados da mesma forma, a gente tenta deixar tudo cronometrado, banho, sono, para que fique mais fácil a rotina da casa. Eles são seres muito diferentes. Então, assim, são seres humanos mesmo, muito diferentes, com personalidades diferentes, com escolhas, com preferências diferentes. Isso é muito lindo, a gente poder ver isso dentro da nossa casa, sabe? É muito mágico a gente poder ver esse elo que eles têm, incluindo com o Matheus, mas esse elo que eles têm e mesmo assim serem tão diferentes. E a outra coisa importante pra quem tá com gêmeos aí pequenininho, as coisas melhoram. Falar isso, que as coisas melhoram e que depois a gente olha pra trás e a gente fala assim, como eu consegui? E a gente consegue. A gente não sabe a força que a gente tem, mas a gente consegue. E se você precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Não é diminuir a sua maternidade, você assumir que você precisa de ajuda. Às vezes a gente leva umas porradas à toa, porque a gente não tem essa... Não é nem humildade, mas a gente não tem essa atitude, a gente não tem essa capacidade de pedir ajuda. E pedir ajuda também é muito nobre. A gente tá querendo fazer o melhor pra eles, então... É isso. Espero ter contribuído aí com vocês. É um assunto que eu amo. Muito obrigada pelo convite. A participação da Mari enriqueceu demais nosso episódio. E doutora Mônica, mais uma vez, muito obrigada também por colaborar com seus ensinamentos e com a sua experiência pessoal. É muita alegria e também realmente são totalmente diferentes, da água para o vinho, até do alimento que gosta, do ritmo do sono, tudo. E os desafios são infinitos, né? Os seus já são adolescentes, outra fase, mas o desafio nunca termina. Nunca. Obrigada, Eu que Mônica. Agradeço, viu? É isso, pessoal. Mais um Pode Falar Mãe terminando aqui. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E a gente lembra que se você gostou do que ouviu, compartilhe o nosso conteúdo, dê sua estrelinha lá na sua plataforma de áudio preferida, se inscreva no nosso canal e todos os episódios, os detalhes estão disponíveis no podefalarmãe.com.br.